de saúde, toda a banda, esse é o curso de Japão, o setor da banda, funções de saúde de todos os presentes e iniciar a apresentação. O tema do encerra sem fechar é a desmilitarização da segurança pública do Brasil, a necessária estruturação da atividade policial. A minha orientadora não pode estar presente, mas é a doutora Maria Glaucia Mota Brasil. Essa vai ser a agenda de apresentação. O tópico 1 e o tópico 8, introdução e contextualização, problema de pesquisa, justificativa, os objetivos, os principais fundamentos teóricos, a estrutura do trabalho, as considerações, referências e os agradecimentos. Como introdução e contextualização do meu trabalho de pesquisa. O trabalho foi uma análise crítica acerca do militarismo presente e pensar na segurança pública. Então, durante o meu trabalho, eu tento evidenciar que a questão do militarismo vai além das polícias militares estaduais, mas também está presente nas polícias civis, na estruturação e na formação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, e como esse impacto, qual o resultado dessa militarização no núcleo organizacional das polícias brasileiras, a estruturação da segurança pública e como a desmilitarização poderia beneficiar a reestruturação. Como justificativa do meu trabalho de pesquisa são os dados alarmantes da violência, utilizei o Atlas da violência 2024, a demanda crescente de segurança pública, o alinhamento com os organismos internacionais, especialmente as 29 recomendações feitas pela Comissão Nacional da Verdade, que apurou os crimes ocorridos durante a ditadura militar, e também a questão da redemocratização pós-Constituição Federal de 1988. O objetivo geral é analisar a desmilitarização e suas implicações para a segurança pública. Como objetivos específicos, eu citei 3: ampliar o debate acerca do militarismo, analisar o modelo do policiamento militarizado que é utilizado e também analisar os desafios institucionais para que esse militarismo seja superado. Políticas institucionais, culturais e políticas. Como metodologia, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, utilizei análise de artigos científicos, legislações, dissertações e relatórios oficiais relacionados à ciência do direito, sociologia, ciência política e segurança pública. O corpus analítico do meu trabalho envolve 27 estudos que estão estruturados em 3 eixos temáticos: militarismo policial, proposta de desmilitarização e a cultura inerente a essa temática. Os principais fundamentadores teóricos, ou seja, os pesquisadores que mais fundamentaram a minha pesquisa, é o doutor em antropologia Luiz Eduardo Soares, que é um dos principais estudiosos brasileiros acerca de segurança pública e políticas públicas relacionadas ao policiamento, e especialmente a minha orientadora, a doutora Maria Glaucia Mota Brasil, pesquisadora reconhecida por estudos de segurança pública e políticas públicas. Meu trabalho foi estruturado em 4 capítulos, dessa forma. Capítulo 1, História e Militarismo. Capítulo 2, Direitos Humanos e Segurança. Capítulo 3, Análise dos Dados. Capítulo 4, o desafio da desmilitarização e seus impactos e as considerações finais. No capítulo 1, que eu falo da história do militarismo, eu pego vários recortes da história de como foi idealizada, criada a cultura do militarismo presente nas polícias, em especial a polícia militar, trago lá desde o período colonial até os dias atuais. Só que para minha apresentação de pesquisa, não posso abordar tudo, eu achei interessante falar especificamente do militarismo na era Vargas e durante a ditadura militar. O militarismo na era Vargas ocorreu uma centralização do poder e a utilização da polícia como instrumento de legitimação do Estado. Então, Vargas queria se perpetuar, queria aumentar o seu poderio e utilizou do militarismo presente nas polícias para ter continuidade na sua gestão. Durante a ditadura militar, existiam 2 polícias uniformizadas, que era a Força Pública e as Guardas Civis, especialmente na cidade de São Paulo, e se descentralizavam
por todos os outros estados. Só que durante a ditadura, especificamente o decreto-lei número 667 de 1969, durante o governo do general Costa e Silva, ele extinguiu as guardas civis e concentrou o policiamento ostensivo nas polícias militares. Então, houve uma mudança de nomenclatura, a força pública, a maioria dos estados colocou especificamente a polícia militar, e as guardas civis, que também faziam patrulhamento preventivo e ostensivo nas ruas, foram substituídas somente pela polícia militar. Justamente porque a polícia militar, como é força auxiliar do exército, e quem estava mandando o país eram os militares, eles tinham uma gestão maior, um poder de decisão maior, de influência maior, para que as polícias militares e as demais polícias pudessem acatar suas determinações, suas decisões e dar continuidade naquele período nefasto. Ainda nos dias de hoje, quando a gente fala em manifestação, tem pessoas que, por serem leigos, por falta de estudo, pedem a volta da ditadura militar. E nessa charge mostra um pouco como seria a polícia na época da ditadura. Olá, você está pedindo a volta da ditadura? Sim, sou eu. Pois, aí é uma paulada, mas o que é isso? É a amostra grátis. Na época da ditadura, a polícia era extremamente intransigente e, por mais que tenha estudos, artigos científicos, dissertações, trabalhos que mostram essa situação de como a polícia era durante a ditadura, tem pessoas que continuam a fazer o absurdo que virou. Isso durante o capítulo 1. Durante o capítulo 2, eu tentei sintetizar o que fala. No capítulo 2, que trata dos direitos humanos e segurança pública, inclusive matéria aprendida pela saudosa professora Camila, a estrutura da segurança pública, especialmente as forças estaduais, é marcada pelo militarismo, a hierarquia rígida herdada das forças armadas. Esse modelo vai além do âmbito militar. O meu trabalho tem que demonstrar que a atuação policial engessada e limitada na adaptação das demandas sociais mais complexas. Então, o militarismo acaba fazendo com que a polícia de hoje não consiga exercer o seu papel como deveria ser, diante das demandas contemporâneas. Durante a continuidade do capítulo 2, ele fala um pouco do sucateamento generalizado do país. Às vezes a gente pensa por que a segurança pública, por que a violência está se alastrando, está conseguindo tomar pequenos municípios, cidades, inclusive com as facções criminosas, porque infelizmente o crime está organizado, só que a estruturação das polícias está feita de forma desorganizada. Por exemplo, em São Paulo, policiais civis e penais protestam contra o governador por melhores condições de trabalho. Inclusive, no Mato Grosso, a Academia de Polícia de lá, o sindicato de lá, utiliza a terminologia uberização da atividade policial, devido tamanha é a situação de precariedade quanto a viaturas, quanto à estrutura e principalmente quanto à questão operacional, a quantidade de pessoas, porque por mais que tenha estrutura, tenha investimento, o policiamento preventivo, ostensivo, está diretamente ligado ao que? A capacidade de gestão, a capacidade de realização de concurso público, porque por mais que as políticas de segurança pública sejam bem idealizadas, elas são aplicadas por pessoas. Aí mostra que no Paraná, no Rio de Janeiro, situação que as viaturas técnicas, os policiais têm que empurrar. E de ontem, 2 dias para cá, eu acrescentei justamente aquela foto porque eu pensei que era mentira, mas é verdade. Santa Catarina vai ter um concurso para soldado da Polícia Militar temporário. Tamanha é o descaso com a segurança pública. Então você vai dar informação, você vai dar preparação, você vai dar várias técnicas para alguém que talvez fique 1, 2, 3 anos e posteriormente. Essas pessoas não vão estar mais nos quadros da Polícia Militar. E o que elas vão fazer com esse ensino? Pode acabar revelando informações sensíveis que podem chegar ao conhecimento do crime organizado. Diante dessa perspectiva, a gente vê que os cursos de profissionalização policial estão sendo aperfeiçoados pelo país. Na Academia de Segurança Pública, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, tem implementado informações, capacitação que são necessárias ao contexto, só que tem outras que precisam ser atualizadas.
A formação policial contemporânea, entretanto, evidencia um descompasso, o que é ensinado na sala de aula e praticado durante as corporações. Então, durante os cursos de formação é ensinado uma coisa, só que quando esses policiais saem para praticar sua atividade profissional, eles se deparam com uma prática totalmente diferente. Não é à toa que a própria professora Glaucia, seu trabalho aqui no Brasil, ao meio de 2016, especificamente na página 197, ela fala que a prática policial é diferente da teoria que está em sala de aula, revelando o incompleto, ou seja, o que é ensinado dentro da sala de aula e o que é encontrado, a realidade que esses profissionais encontram no dia a dia. A manutenção desse ato entre o que é ensinado e o que é vivenciado compromete a formação desses policiais, inclusive na qualidade dos serviços prestados. A professora Glaucia fala, no caso de alguns monitores militares, constatamos por meio de depoimentos policiais recém-formados a existência de práticas que ignoram os esforços traçados pelas propostas de mudança de paradigma de formação, ou seja, público oculto. Ou seja, o que são essas atitudes que esses monitores, esses profissionais que já estão dentro do quadro das polícias, estão repassando para os recém-formados ou em cursos de aperfeiçoamento, que a professora chama de currículo oculto, que acaba reafirmando novas práticas. Quais são eles, Rosenberg? Práticas de tortura. Episódios que poderiam promover o aprimoramento profissional acabam refletindo em uma cultura institucional ainda tolerante à brutalidade. Ainda que não seja muito difundido pela grande mídia, ocorrem práticas de tortura em treinamentos policiais tanto nas polícias militares, polícias civis, polícias rodoviárias federais, polícia da Polícia Federal, só que pelos seus integrantes é encarado com normalidade, mas não é admissível de nenhuma forma. O pensador Paulo Jung fala: o homem saudável não tortura os outros, em geral é torturado e se torna torturador. Então, em determinado momento, esses profissionais passam por uma situação de tortura, aprendem coisas que não deveriam aprender e acabam replicando. É um ciclo vicioso. Rosenberg, como é que a gente pode verificar que essa situação é relevante? Está aqui, em Goiânia, um major foi torturado e era monitorado em um hospital de confiança dos militares. Então, durante o curso operacional, um major chegou a ser torturado, foi levado ao hospital e os familiares, os seus companheiros, os seus colegas, diziam que ele estava internado com Covid-19. Nesse sentido, ao meio de 2019, observa que até mesmo os rituais de iniciação das corporações reforçam essa dinâmica de dominação e desumanização, cuja influência ultrapassa os limites internos e alcança a sociedade. Ou seja, são práticas que foram, desde sua criação, implementadas e repassadas, que tem a ver com a questão da subjugação do ser humano, práticas relacionadas principalmente a cursos ditos operacionais relacionados ao militarismo. No caso 2, em 2023, ocorreu no Ceará. Uma cabo da PM acabou sendo agredida durante um treinamento. Foi feito um curso de aperfeiçoamento para policiais femininas. E durante esse curso, um policial do Tocantins acabou agredindo uma policial feminina, deixando hematomas roxos nas suas nádegas durante exercícios militares. PM é acusado de agredir policiais femininas com um pedaço de madeira durante o treinamento no Ceará. Será que esse tipo de atitude gera algum tipo de ensino? Ou gera mais traumas, um problema, talvez psicológico, que esse profissional vai acabar reverberando de forma negativa para a sociedade, passando aquilo? Outra situação, o tenente da PM é presa no Ceará por abandono de posto ao lavar farda suja por uma situação. Então, uma policial feminina, tenente, ela passou pelo que as mulheres passam todos os meses, num momento que ela estava extremamente vulnerável, ela foi presa, já que a sua farda foi suja por sangue, ela passou na água e deixou estendida. Ela foi na frente do quartel para comprar o seu almoço. O superior hierárquico dela, o tenente coronel, acabou verificando que ela estava sem o fardamento em frente do quartel, não era a 2 bairros, não era em outra cidade, era em frente do quartel. E ela foi presa por abandono de posto. Inclusive, situação referendada pelo Ministério Público, que denunciou a tenente por abandono de posto. Ela alega que a farda estava suja por menstruação. Será que uma situação dessa não poderia ter sido resolvida através do diálogo, com chamada de atenção? Só que, em muitas situações, o militarismo não permite
essa troca de informações, esse diálogo, está muito associado a punitivismo. Inclusive, eu tratei isso no trabalho. Os emblemas, qual o problema disso? A percepção dos policiais. Os policiais estão muito mergulhados nesse sistema, relacionados a práticas de tortura, violência psicológica, violência física, eles acabam se vendo como soldados dentro da batalha. Aí, eu trato do trabalho, qual o problema da continuidade do militarismo? Porque no militarismo a gente vê soldados, e no mundo todo o soldado ele é criado para identificar o inimigo e abatê-lo. Só que como a maioria das polícias estaduais são polícias militarizadas, a função dele não é destruir o inimigo, e sim prestar um bom serviço para a sociedade. Na minha concepção, a parte mais importante do meu trabalho é justamente o capítulo 3, que trata da análise dos dados da violência. Então, eu tento demonstrar, na conjuntura atual, em 2025, as políticas públicas relacionadas à segurança pública estão sendo efetivas? Estão sendo eficazes? A sociedade civil está satisfeita com os resultados? A maioria das pessoas dizem que não. Então, os dados do anuário de segurança pública serão analisados tanto qualitativa quanto quantitativamente, com o objetivo de avaliar a eficácia dos números das políticas de segurança. Essa pesquisa específica teve foco no alarmante aumento das doenças relacionadas à saúde mental, incluindo o suicídio dos policiais. Então, no meu trabalho, eu vou evidenciar mortes violentas intencionais por região, por estado, por raça, por gênero. E numa parte eu trato especificamente dos suicídios dos policiais, porque se o policial não está bem para desempenhar a sua atividade, isso acaba atrapalhando o alcance dos objetivos. Quais foram as fontes para eu fazer esse levantamento? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, secretarias estaduais de segurança pública, o IBGE e o IPEA. Também Datafolha e núcleos de violência. Eu tenho que pegar o máximo de informações, todos esses dados são presentes no Anuário de Segurança Pública, e tracei a análise de alguns gráficos relacionados. Trouxe aqui o que, ao meu ver, são os mais importantes. Nessa apresentação, eu vou falar dos gráficos presentes no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No trabalho, eu separei por crimes violentos, por grupos, por variação de mortes violentas intencionais, por estado, por região, e trato do gráfico das mortes dos policiais e o fenômeno da vitimização por suicídio, de forma analítica. Peço desculpa se a resolução não ficou tão boa, mas nesse gráfico que aqui demonstra, já que foi utilizado a análise da avaliação dos mortes violentas intencionais por estado, os dados estão presentes no anuário de 2024. Então ele pegou as mortes que ocorreram em 2022 e 2023. De 2022 para 2023, houve uma pequena redução de 47.963 mortes a 46.328. Só que às vezes a gente tem que parar para refletir. Inclusive, a queda foi de 3,4%, mas essa queda ainda é pouco, porque são necessários que sejam implementadas políticas de segurança pública que diminuam ainda mais. Porque quando a gente pega a quantidade de pessoas que morrem no Brasil, os níveis são comparados a países que estão em situação de guerra, o Irã, o Iraque. Então, dentro dessa perspectiva, é necessário que haja um movimento, não só político, mas científico, da comunidade acadêmica, para que sejam criadas verdadeiramente políticas que possam influenciar esses dados, para que a gente possa viver num país, num estado, numa cidade que esteja as suas polícias possam agir de forma mais humana, mais cidadã, que respeita as perspectivas dos direitos humanos, mas que essas perspectivas e que essa atuação possa influenciar diretamente na diminuição, principalmente dos números de homicídios. Quando a gente faz a análise por região, a gente vê que essas são as mortes violentas intencionais por taxa de 100 mil habitantes, especificamente no ano de 2023. No Brasil, a cada 100 mil habitantes, a média de mortes é de 22,8 pessoas. Quando a gente olha as outras três regiões aqui, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eles estão com um índice menor do que a média. Ainda não é aceitável. Não é porque países industrializados,
percentual de mortes por 100 mil habitantes chega a 8,6, 8,8, nem a 10 chega. Só que a média está 22,8 já é uma média muito alta. Só que quando a gente olha a perspectiva, principalmente na região norte, na região especificamente da nordeste, é um cenário alarmante, porque a violência ganha destaque, porque a quantidade de mortes está muito elevada em relação à média nacional. Quando a gente pega um ranking de quais são as cidades mais violentas do Brasil, das 10 cidades, 5 estão presentes na Bahia, 3 no Ceará, 2 em Pernambuco. Infelizmente, a cidade mais violenta do Brasil, em termos percentuais, é Maranguá. Morrem 79,9 pessoas a cada 100 mil habitantes. A média do Brasil é 22,8. Em Maranguá, aquele distrito pequeno, morre 79,9. Então, quer dizer que o Ceará se destaca negativamente em relação a Maranguá e ocupa a posição de cidade mais violenta do Brasil, evidenciando a forte concentração de violência letal na região Nordeste. Então, quando a gente pega esses dados e mostra que a maioria das mortes, das cidades mais violentas estão no Norte e Nordeste, quer dizer que, especificamente, essas duas regiões têm que implementar políticas de aproximação da sociedade, políticas que realmente venham não somente com aquele caráter ostensivo, mas tratem a questão da prevenção para que esses dados possam ser combatidos, para que as decisões tomadas possam reagir, possam se tornar situações melhores a médio, a longo e a curto prazo. Zuckerberg, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil está violento, as mortes estão doentes. Mas o mais complicado é que os policiais, na perspectiva militar, estão doentes. De acordo com o ISE 2016, a morte de policiais fora de serviço é uma questão preocupante. Exige das autoridades da sociedade refletir na vulnerabilidade. Soma-se a esse cenário o elevado percentual de policiais que apresentam quadro de depressão nesse cenário. Faz 13 anos que eu trabalho na Polícia Militar. 13 anos que eu me dedico à atividade fim. E eu vejo vários e vários companheiros que têm problema de depressão, problema de ansiedade, muitos, todos os dias, pensam em se suicidar. E é necessário que não somente na perspectiva do nosso Estado, mas haja uma atuação a nível nacional para combater doenças relacionadas à saúde mental. Porque se esses profissionais não estão bem mentalmente, em algum momento, quando eles estiverem na viatura, eles vão tomar uma decisão errada. E se eles tomarem uma decisão errada, eles podem implicar em várias mortes. De acordo com Pereira, o Departamento de Controle e Avaliação da Polícia Civil do Amazonas, os policiais têm uma propensão maior a desenvolver mobilidade psicológica. Nesse contexto, o militarismo, especialmente para as polícias militares, agrava essa questão, pois a disciplina rígida e pressão por resultados intensifica os impactos negativos da saúde mental. Uma eterna cobrança. Essas duas figuras aqui retratam muito a realidade, não que eu ouvi falar, não que eu li no trabalho, mas que eu vejo no dia a dia. Amigos que todos os dias passam por problemas, vivem à base de remédios e eles estão dentro das viaturas. Em algum momento, quando eu, você, qualquer pessoa da sociedade ligar o 90, eles podem já ligar o ocorrência. E se eles estão num momento de instabilidade emocional, se eles estão passando por problemas mentais, se eles estão com pensamentos suicidas, se eles têm a capacidade de pensar em ceifar a própria vida, no momento de estresse, eles podem acabar tomando atitudes. E posteriormente vai refletir especificamente na vida deles, porque o Estado não vai lembrar que ele estava passando por problemas de saúde mental, o Estado não vai lembrar que ele precisava de apoio psicológico, o Estado só vai punir, como já faz no dia a dia, quando um profissional chega atrasado, quando um profissional chega amarrotado, às vezes não tem uma conversa, não tem um diálogo, não tem uma advertência, uma repreensão, é uma sanha punitivista, que não se fica específico das polícias militarizadas, é um pensamento que acaba se reverberando nas demais. Dessa perspectiva, o jornal O Povo traçou um estudo que mostra que entre 2013 e 2025, o Estado do Ceará registrou 84 suicídios de policiais. E ano passado foi um pico de 14 policiais ceifaram a própria vida. Um deles foi o Soldado Luiz. O Soldado Luiz trabalhava comigo na viatura. O Soldado Luiz era uma pessoa muito boa, uma pessoa que passava por problemas. A gente tentou
tentou repassar as informações, a gente tentou repassar aos comandantes, a quem poderia ter algum tipo de decisão, de gestão para ajudá-lo. Mas infelizmente não foi possível. O soldado Cruz acabou ceifando a própria vida e um dia ele estava de serviço comigo, contou a sua história. Alguns dias depois, ele estava escalado às 7 horas da manhã. Deu 7h15, ele não tinha chegado no quartel. Ligaram para a casa dele e perguntaram onde é que ele estava. Ele disse que acabou chegando na casa e acordou tarde e chegou atrasado. Não perguntaram se ele estava bem, não perguntaram se ele estava passando por algum problema, perguntaram que hora ele ia chegar. E talvez, muito possivelmente, ele seria comunicado comigo posteriormente. Dentro dessa perspectiva, ele acabou ficando nervoso e decidiu que ia ser família dele naquele dia. Ele ligou o carro, pegou a mangueira, botou para a parte interna e começou a dar fim à sua vida. Postou nas redes sociais, dizendo que sentia falta da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares. Posteriormente, quando chegou a informação no quartel, foi feito o deslocamento para ver se conseguia impedir, mas quando ele viu que a viatura estava se aproximando, ele utilizou o seu próprio armamento e tirou na cabeça. Então, isso demonstra que, sobre a perspectiva policial, o suicídio policial é um véu de morte que recai sobre a agência e precisa ser implementado não com uma situação punitivista, mas tem que ser estendida a mão, tem que ser perguntado o que pode ser feito, talvez uma escala melhor, talvez um direcionamento um profissional que possa ajudá-lo, justamente porque nessa perspectiva ele ceifou a sua própria vida. Mas antes de ceifar a vida, ele poderia acabar com uma decisão errada e ter feito isso com outra pessoa. Aí a gente mora, o EMA, 2013, fala que as tentativas de suicídio viram uma escala alarmante no mundo. De 10 a 25 milhões de casos anuais. Quem trabalha na atividade da segurança pública tem 8 vezes mais chance de praticar de tentar suicídio do que de outras funções. Ou seja, de 10 a 25 milhões de casos anuais, 2%, cerca de 2% são ocasionados por policiais. Em 2023, nós chegamos a um dado alarmante, porque os policiais morreram mais através de suicídio e confronto. Quando a gente abre os jornais, quando a gente vê matérias, a gente vê que policiais morreram num confronto, morreram numa troca de tiros. A gente acha absurdo. Pois é, em 2023, 107 policiais morreram em confronto. 110 se suicidaram. Ou seja, os policiais, devido a comorbidades mentais, devido à falta de ajuda psicológica, eles estão se matando mais do que morrendo durante a atividade. Nessa perspectiva, eu citei ali o UFB, que é a Universal Forças Policiais. Eu não faço parte dessa igreja, mas desde 2013 eu notei que a Igreja Universal é uma das poucas instituições que ela oferece apoio psicológico, oferece apoio religioso. Eu conheço, não é que eu vou falar, amigos meus, muitos já deixaram de se suicidar porque receberam o apoio desse projeto Universal das Forças Policiais. Inclusive, a Universal continua a fazer encontros, chamamentos de policiais e fazendo um direcionamento que eu acho bastante interessante e eu achei bonito o suficiente para citar no meu trabalho de pesquisa. Finalizando o meu trabalho, no capítulo 4, eu trato do desafio da desmilitarização e os impactos de sua implementação. Então, o SONE 2005 mostra que, apesar das mudanças na área policial, poucas iniciativas lograram sucesso, no sentido de implementar mudanças efetivas na prática e procedimentos constantes. Ou seja, a maioria das políticas que infelizmente estão sendo aplicadas hoje muda o nome de determinada coisa, cria uma delegacia, faz determinado projeto ou curso de capacitação, mas não muda a estrutura, o pensamento. Não é que um dos programas que eu vejo mais relevantes que já foram criados nos últimos anos foi o próprio Ronda do Quarteirão. O Ronda do Quarteirão, que é a polícia da vizinhança, trazia uma abordagem mais cidadã, mais próxima da sociedade. Os policiais, inclusive, que tiveram alguma tipo de formação relacionada à UES, eram mais profissionais, no sentido de o currículo relacionado a direitos humanos era maior, o currículo relacionado à resolução de conflitos através do diálogo era maior. E foi uma boa ação feita pelo ex-governador
Em 2017, o ex-governador Camilo Santana negou a extinção do Ronda do Quarteirão, mas a gente está em 2025. Onde é que a gente vê o Ronda? Ele foi extinto em 2017. Só que, como era uma política que, em tese, tinha uma aceitação social, não alcançou os objetivos traçados, mas tinha uma penetração social, acabou sendo extinto e todos os policiais que faziam parte desse grupamento foram absorvidos pelo policiamento ostensivo geral. Como considerações finais do meu trabalho, a desmilitarização da estrutura organizacional da segurança pública não pode ser entendida apenas como uma mudança de aparência ou nomenclatura institucional. Porque desmilitarizar não é apenas tirar o militarismo das polícias militares, mas é mudar a estrutura, o pensar, o agir, a tomada de decisão. Essa transformação tem que ser profunda na atuação policial. Além disso, essa temática da desmilitarização, ela é um pouco tratada, se a gente refletir bastante, no filme brasileiro Anichot, que foi indicado ao Oscar, um ótimo filme, indico que as pessoas assistam, porque essa mudança seria mais benéfica para os militares estaduais que receberiam na prática a carta de alforria da opressão do militarismo nas forças auxiliares, podendo se atuar de forma mais alinhada aos princípios democráticos, direitos humanos e as amarras do sistema que historicamente os oprimiu. Por que o militarismo é tratado de forma tangencial por esse filme? Porque mostra a situação vivenciada por Eunice Paiva, que durante o regime da ditadura militar teve seu marido arrebatado de dentro de casa, levado para um porão, ninguém sabe quem é, o seu corpo nunca foi encontrado, passou por momentos de tortura e depois teve o seu corpo escondido em algum lugar. Isso só aconteceu porque a estrutura militarizada, o regime militarizado, quem estava à frente do país, era associado ao exército, tinha poder sobre as polícias, especialmente as polícias militares, que são as polícias mais presentes no dia a dia. Elas estão presentes em todos os estados, em todos os municípios. Talvez, se a estrutura não fosse militarizada, grande parte daquelas aberrações que aconteceram durante aquele período não teriam acontecido. Infelizmente, durante a redemocratização em 1988, apesar de ter sido feita a transição entre o governo dos militares de 1964 e 85, foi feita a Constituinte entre 85 e 88, permitiu a continuidade da citação que as forças policiais militares eram reservas do Exército. Até hoje em dia, por mais que os governadores sejam os chefes supremos das organizações militares a nível estadual, eles não têm todo o poder de gerência. Porque como as polícias militares espelham a estrutura do Exército, grande parte da tomada de decisão, da organização, do pensamento em si das polícias é trazido do Exército. A diferença é que o Exército, a Marinha, as Forças Armadas têm um pensamento bélico, têm um pensamento de defesa nacional. Em algum momento, esses militares se colocarem em operação, eles vão operar contra outros militares. Já as polícias militares não. Os policiais militares vão operar contra civis. Então o pensamento tem que ser diferente, a formação tem que ser diferente, a estruturação tem que ser diferente e principalmente a tomada de decisão sempre tem que ser relacionada à profissionalização, à capacidade técnica e sempre o respeito aos direitos humanos. Porque, por mais que determinada pessoa tenha tomado uma atitude, tenha feito algum ilícito, seus direitos humanos têm que serem preservados. É para isso que existe o Estado Democrático de Direito, para que os nossos governantes criem os dispositivos e tanto as forças policiais como os demais servidores públicos o apliquem, ainda que não concordem com eles. Então, o meu trabalho vem trazer uma nova perspectiva, uma sugestão, sendo que o livro inspirador para a minha dissertação foi esse: Desmilitarizar, do Luiz Eduardo Soares. A desmilitarização da estrutura organizacional da segurança pública não pode ser entendida apenas como uma mudança de aparência na nomenclatura, mas uma transformação profunda da atuação policial. Essas foram as referências que eu utilizei durante o meu trabalho. Eu achei interessante essa frase: a boa forma de uma organização é aquela que melhor segue ao cumprimento de suas funções. Esses são os meus agradecimentos. Agradeço a toda a turma 28, aos meus professores que me ajudaram a criar
a idealizar a chamada de atenção, tanto da professora Camila, quanto do professor Horácio, quanto da professora Maria do Auxílio. Em determinados momentos chamaram a atenção, vamos ficar dessa forma, reflita mais nisso, pense mais naquilo, mas tanto eu quanto todos os meus colegas encaramos isso não como uma chamada de atenção do nível de não respeitar, mas sim no sentido de fazer com que nós possamos amar mais o conhecimento, buscar mais esclarecimento, para que, se a algum momento a gente estiver em um determinado cargo de relevância, a gente poder utilizar todos os conhecimentos adquiridos no mestrado profissional em planejamento de políticas públicas pela UES. Então, vai o meu agradecimento a todos os professores pela contribuição na informação, ao meu pai Roosevelt Câmara, em memória, pelos valores que orientaram de trajetória, a minha mãe, Graça Vasconcelos, o apoio e incentivo constância, a minha esposa Daniela, que está aqui, pelo apoio e parceria, ao meu filho, que está nos próximos meses chegando ao mundo, primários, porque a chegada dele renovou as minhas forças, aos meus familiares, amigos, agradeço o apoio e incentivo, e a Jesus Cristo, meu curso de extensão Salvador, agradeço pela fé e esperança e pela direção e determinação nessa jornada. Tentei expor tudo que eu estudei esses 2 anos, tentei colocar no papel, nessas 224 páginas. Espero que a banda tenha gostado, esteja satisfeita e estou aberto aqui após ter interrogações, perguntas, esclarecimentos que possam ser necessários. Muito obrigado.